Continuando a falar sobre potenciação, vamos ver o que acontece quando aparecem números negativos, né? Aí, a gente, na potenciação, tem a base e o expoente, né? Os dois podem ser negativos, vamos ver um por um. Então, para começar, quando a base é negativa, o que é que acontece? Por exemplo, menos 2 elevado ao cubo. A definição vai ser a mesma, é o menos 2 vezes ele mesmo 3 vezes, né? Aí, ó, vamos olhar nos sinais, né? A gente sabe que na multiplicação vale a regrinha de sinais. Então, menos com menos dá mais. Aí, mais com menos dá menos. Então, menos. E 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, menos 2 elevado ao cubo dá menos 8, tá? Vamos pensar num raciocínio aqui pra gente conseguir chegar numa regra geral. Imagine o seguinte, ó, menos 3 elevado ao quadrado. Seria menos 3 vezes menos 3, certo? Menos com menos dá mais, 3 vezes 3, 9. Se eu tiver menos 3 elevado ao cubo, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Menos 27. Se você tiver menos 3 elevado à quarta, então menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Aqui, ó, menos com menos mais com menos, menos com menos mais, tá? A gente sabe que 3 ao cubo é 27, então, vezes 3, 81. E só mais um, tá? Se for a quinta, ó, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3 vezes menos 3. Aí, ó, menos com menos dá mais. Com esse menos dá menos. Menos com menos mais com menos, menos. E se 3 à quarta era 81 vezes 3, que dá 243, tá? Aí, ó, você consegue enxergar um certo padrão aqui? Quando a base é negativa, a gente vai ter dois casos, né? Se o expoente for par, o resultado vai ter sinal positivo. Olha lá, ao quadrado dá 9. Elevado à quarta, ó, o sinal positivo aqui, tá? Se o expoente for ímpar, aí o resultado vai ser negativo, ó. Menos 3 elevado ao cubo, deu menos 27. Menos 3 elevado à quinta, deu menos 243, tá? Então, é isso aqui que você precisa saber. Você não vai precisar fazer todas essas coisinhas a cada um. Eu fiz isso aqui só para mostrar. Então, base negativa. Se o expoente for par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, resultado negativo, tá? Cuidado. Você reparou que em todos os exemplos eu coloquei aqui a base entre parênteses? Por que será? Faz diferença? Faz. Quando a base negativa está dentro dos parênteses, isso significa que o sinal também vai aparecer em todos os fatores. Olha lá. Então, esse menos 3 elevado ao quadrado, ó, é menos 3 vezes menos 3. Tudo isso está elevado ao quadrado, tá? Digamos assim, o menos aqui, ó, faz parte da base. Agora, e se não tiver parênteses? E se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, menos 3 ao quadrado? Repare agora que, ó, o expoente, ele pertence só ao 3, não pertence ao sinal negativo. Então, isso aqui dá menos 3 vezes 3, que daria menos 9, tá? Cuidado com isso, tá? É uma das coisas que vão aparecer aí, que as pessoas vão chamar de pegadinha, né? Cuidado. O outro caso, então, é quando a gente tem o expoente negativo. A gente falou da base negativa, agora eu vou falar do expoente negativo, tá? Vou dar um exemplo. Imagine 4 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, você vai inverter a base. Inverter significa, se é 4, lembra que 4 é um número inteiro, então é como se fosse 4 sobre 1, né? Então vai virar
1 sobre 4 ao quadrado, certo? Você vai inverter a base. O 4 vai virar 1 sobre 4. E aí o expoente, ó, ficou positivo. Aí a gente sabe, né? Resolver. Então, isso aqui dá 1 sobre 16, tá? Que mais? Outro exemplo. Imagina esse exemplo aqui, ó. 2 terços elevado a menos 4. Aqui, ó, isso é uma fração. A fração inteira está elevada a esse expoente. Por isso, os parênteses, tá? Isso vai ser importante. Se eu não tivesse parênteses, esse menos 4 estaria elevando somente o 2. Cuidado com isso, tá? Aqui a mesma coisa, eu vou inverter a base. Se a base é 2 sobre 3, ela vira 3 sobre 2. E aí, o expoente fica positivo. Para resolver isso aqui, ó, a gente tem 3 à quarta sobre 2 à quarta, certo? Como eu tenho parênteses, esse expoente é de todo mundo. E aí, 3 à quarta, 81, e 2 à quarta, 16, tá? Envolvendo todos esses conceitos, vai aparecer um exercício muito comum, que é, por exemplo, este aqui, ó. A gente tem menos 5 quartos elevado a menos 2. E aí, faz o quê? O primeiro passo sempre vai ser deixar o expoente positivo. Para deixar o expoente positivo, a gente inverte a base. Inverter é colocar em cima o que está embaixo, embaixo o que está em cima. Não tem nada a ver com o sinal. Então, isso aqui, ó, invertida esta base, fica menos 4 quintos. Tudo bem? E aí, ó, meu expoente ficou positivo. Com o expoente positivo, a gente vai fazer a continha normal, né? Então, a gente vai ter aqui, ó. Lembra, se a base é negativa, expoente par, resultado positivo. Então, isso aqui vai dar 4 ao quadrado aqui no numerador, 5 ao quadrado aqui no denominador. Tudo bem? E outro exemplo. Um outro exemplo que aparece pra caramba também. Por exemplo, menos 2 elevado a menos 3. E aí, o que a gente faz? Primeiríssimo passo, deixe o expoente positivo. Então, o menos 2 vai virar menos 1 meio, né? 2 sobre 1, invertido, fica 1 sobre 2. O sinal a gente não mexe, tá? Inverter um número não é mexer no sinal. É só mexer nisso aqui, ó. Denominador e numerador, tá? E aí, ó, meu expoente ficou positivo. Então, base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. 1 ao cubo dá 1 mesmo e 2 ao cubo dá 8, tá? Aqui, então, o resultado deu negativo porque o meu expoente é ímpar, né? Com a base negativa. Ó, de novo, vou deixar lá no blog algumas sugestões de exercício, ok?